Bom dia! Pessoal, agora vai. Agora vai. Sempre quando eu começo a live, alguém me liga. Depois vocês me ensinam a bloquear as ligações? Depois vocês me ensinam. Gente, vamos lá. Eu vou ensinar hoje para vocês uma matéria que responde a 48% das questões de prova. Essa é uma matéria que é muito temida, muita gente não gosta. Eu vou mostrar que ela é super fácil, ela é super simples, é super gostosa de entender. Quando a gente tem exemplo, né? Quando existem vários exemplos para a gente compreender um conteúdo, fica tudo muito mais fácil. Então vamos lá. Prof, qual que é essa matéria? Eu vou falar com você sobre atos administrativos. E o que eu falar hoje responde a 48% das questões de prova sobre atos administrativos. Comprovadamente. Eu respondi a todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Todas, gente. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse material. Então, comprovadamente, o que eu falar hoje responde a 48% das questões. Vamos lá. Começando a matéria de atos, eu vou só introduzir um pouquinho, dar uma olhada no que é mais cobrado, o que é mais importante, prof. O que é mais cobrado sobre atos, gente? Atributos do ato administrativo, tipos de atos negociais e convalidação dos defeitos sanáveis nos atos administrativos. Vou explicar isso hoje para vocês. Prof, quais são os artigos mais cobrados da Lei 9784? Dá uma olhadinha aqui, quais são os artigos mais cobrados. Dá uma olhadinha, solta o print. Prof, eu nunca estudei essa matéria. Eu tô começando hoje a estudar para concurso público. Eu quero um jeito mais fácil, mais ágil. Como é que eu posso estudar da forma correta? Vamos lá. Se você nunca estudou, é interessante você assistir a videoaula que eu preparei para cada capítulo. É uma videoaula só, eu explico de forma simples, objetiva, clara, cheia de exemplos, esse conteúdo para você ver, poxa, não é um bicho de 7 cabeças. E não se preocupa, mesmo sendo uma videoaula só, porque você pode comparar em qualquer outro material do país, em qualquer outro cursinho do país, essa mesma matéria vai ser ensinada aí em no mínimo 10, 12 horas aula. Só que comigo é 1 hora aula. Professor, mas você faz o quê? Você faz mágica? Você vai ver. Você vai ver aqui comigo. Eu explico em 1 hora todo o conteúdo que você precisa saber. Aí você já teve a lógica da disciplina. Porque se você ficar perdendo aí 12 horas para aprender um tópico do edital, quando você terminar de assistir 12 horas de videoaula, você já esqueceu tudo que você assistiu, você não teve tempo para resolver questão e você está se sentindo perdido, está sentindo que está perdendo tempo, está sentindo que a vida não anda, está sentindo que você está fazendo a coisa errada. Então, eu quero que você assista uma videoaula, tendo noção completa daquela disciplina, entendendo ali, poxa, entendi o que é ato administrativo, entendi esses elementos, entendi todos os pontos da matéria, a professora explicou, e o detalhe vai estar no texto. Você já sabem, o material é todo colorido, porque eu encaixei as questões de prova ao longo dele. O que eu fiz? Por exemplo, se eu vi aqui, poxa, essa frase aqui responde a questão 10.827, questão 186, questão 522, e eu fui colocando o número das questões no final das frases. Dessa forma, eu cheguei à seguinte conclusão. Existem algumas partes do texto que respondem a até 100 questões de prova, e elas vão estar em verde. Então você acabou de estudar essa página, você aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página aqui. Então, o que responde a até 100 questões está em verde. O que responde a 200 questões vai estar o quê? Em amarelo. E o que responde a mais de 300 questões vai estar em vermelho. Tá bom, prof, por que você está falando isso com a gente? Pra gente já entender o que é mais importante e o que é mais cobrado. Ok. Dito isso, vamos para nossa aula para a gente aprender 48% das questões de prova. Eu quero responder essas questões, professora. Vamos lá. Galera, antes de começar, eu quero falar que amanhã tem uma grandíssima surpresa nos grupos de dicas gratuitas. Quem não tá no grupo, já entra, prof, como é que eu faço para entrar? Clica no link da bio para você acessar, né, os grupos de dicas gratuitas e se inscreva no aulão que vai acontecer amanhã. Amanhã tem um aulão especial. Aproveita. Beleza, vamos lá. Prof, começando a matéria, a gente já vai chegar nesses 48%. O que é ato administrativo, prof? Olha só, ato. Ato vem do verbo atuar. Quando a administração pública vai atuar, quando ela vai manifestar a sua vontade,
ela vai o quê? Editar um ato administrativo. Ato administrativo é aquela atuação da administração que vai ser regida, vai ser regulamentada pelas regras do direito administrativo. Então, onde que vão estar as regras, as leis que vão estabelecer questões atinentes a esses atos administrativos? No direito público, né? No grande ramo do direito público. Então, o que vocês têm que lembrar para fins de prova? Ato administrativo, manifestação de vontade do Estado. Quando o quê, prof? Quando o Estado está querendo produzir um efeito, declarar um direito, está querendo fazer alguma coisa, né, gente? Regida pelo direito administrativo. Esse é o conceito que você precisa saber. Entendi. Ato administrativo, manifestação de vontade, né, do Estado, regida pelas regras do direito administrativo. Prof, e quais são os requisitos ou elementos do ato administrativo? É isso, gente, que responde a 48% das questões de prova. Quais que são os requisitos, elementos? Isso aparece tanto nas provas de concurso. Eu acho que tem muita gente que sabe aquele macete, né, do CONFIFO, né, o C de competência, o M de motivo, o FI de finalidade, o F, o outro F de forma e o último O, né, o O de objeto, né, aquele grande macete que tem muita gente que sabe. Mas eu gosto de usar um outro macete. Eu quero que você pense aí. Como ficar fortão? Como que eu posso ficar forte? Quais são os requisitos para eu ficar fortão? Bom, se você quer ficar fortão, é óbvio que você tem que fazer musculação. Não é verdade? Então tá, prof, por que você tá falando esse macete? Gente, o C de como é o C de competência, o O de como ficar, né? O F de ficar é o F de finalidade, o F de fortão é o F de forma, o O de óbvio é o O de objeto e o M de musculação é M de motivo. Então, para você lembrar dos requisitos do ato administrativo, você vai lembrar disso. Como ficar fortão? Óbvio, musculação. C de como? Competência. F de ficar, F de finalidade. F de fortão, F de forma, O de óbvio, O de objeto, M de musculação é M de motivo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos do ato administrativo. Vamos entender cada um deles. É isso que eu quero que vocês saibam. Isso é muito cobrado. Vamos entender como é que funciona esses elementos. Competência, galera. Competência são os poderes, né? Os poderes que aquele agente possui. Quando você assumir seu cargo público, você vai estar assumindo uma série de poderes. Quando você assina o termo de posse, você está tomando posse daquela função. Você está se investindo, né? Investidura. Pensa no vestido, quando você se veste daquela função pública que você está assumindo. E cada carreira, cada cargo tem uma lei que estabelece, né, uma lei que a gente chama de estatuto. E nessa lei vão estar estabelecidas quais são as competências de cada cargo. Então, por exemplo, quais são as competências do cargo de delegado? Vai estar no estatuto, né, na lei da carreira de delegado. Quais são as competências do cargo de analista do TRE? Vai estar no estatuto, na lei que fala do cargo de analista do TRE. Então, cada cargo tem uma lei que a gente chama de estatuto, que estabelece as competências daquele agente público. Por isso que a gente fala que esse é um elemento vinculado aos termos da lei. Está vinculado aos termos da lei. Você aí, quando assume um cargo público, você não pode escolher, não gostei. Sou policial, mas não quero prender ninguém. Não quero, não gosto, sou da paz. Você pode escolher? Não pode. Porque se você assumir o cargo de policial, você assinou um termo de posse assumindo todas as funções. Você não tem muita escolha, porque todas as funções do cargo de policial estão definidas na lei. Então, a competência é um elemento que está definido, né, na lei, gente. Então, é um elemento vinculado aos termos da lei. Dito isso, a competência é intransferível, improrrogável e imprescritível. Como assim imprescritível? Olha o exemplinho que eu vou ler para vocês aqui. Tá vendo aqui? O manual sempre tem exemplificando. Vamos entender, olha só. Imagina uma situação em que você foi nomeada para ser delegada de um município de 5.000 habitantes. Cidade pacata, no interior de Minas Gerais. Nessa cidade não acontece crime. No máximo, furto de galinha.
Então você passou 10 anos sendo delegada e nunca prendeu ninguém. Passou 10 anos, nunca prendeu ninguém. E aí eu te pergunto, em razão do decurso do tempo, em razão do tempo, né, de 10 anos que se passou, sem fazer o uso da competência, né, desse poder, você acaba perdendo esse poder para prender um indivíduo? Você passou 10 anos sem prender ninguém. Prof, se eu não uso a competência, ela vai prescrever? Eu perco aquele poder? Não perde, porque a competência ela é imprescritível. Ela é imprescritível. Ela não prescreve em razão do decurso do tempo. Então, mesmo que você aí tenha passado anos sem exercer uma determinada competência da sua carreira, você não perde aquele poder, beleza? Além disso, a competência ela é intransferível. Você não pode aí assumir o cargo de analista do TRE e o seu amigo assumir o cargo de delegado. E, poxa, o seu amigo tá cansado de combater o crime e ele quer trocar com você, né? Você se torna delegado, ele se torna analista, vai todo mundo ficar feliz na história. Isso pode acontecer? Não pode, né? A competência ela é intransferível. Prof, mas existe aquela situação em que, por exemplo, o chefe da repartição entrou de férias. Quando ele entrou de férias, alguém tem que fazer as funções dele. E aí ele vai transferir temporariamente as funções dele para um subordinado. Ou para alguém que está no mesmo nível hierárquico que o dele. Existe essa situação? Sim. Mas aí nessa situação eu estou diante de uma delegação de competências temporária, né? É possível ampliação de competências, transferência de competências temporária, mas não em caráter definitivo. Então, o chefe entrou de férias, ele pode repassar a sua competência para o seu subordinado durante aquele período? Sim, mas será o quê? Algo temporário, tá bom? Agora, em caráter definitivo, não é possível haver essa transferência, vamos trocar as funções, não é possível isso, tá bom? Então tá, prof, entendi. Sobre o elemento competência, tem alguma outra questão que pode cair na minha prova? Tem. Os vícios relativos ao elemento de competência. São 3 vícios que você tem que saber. Primeiro, usurpação de função. Você lembra daquela novela A Usurpadora? Que tinha uma irmã boazinha, que ela pegou o lugar da irmã má? A irmã má tinha tudo, mas não estava satisfeita, porque era má. E aí teve aquela questão toda, uma paixão no meio. A prof era fã dessa novela, gente. Fã, assim, de atender o telefone de casa e falar, usurpadora, vocês lembram? Pois então, o usurpador de função funciona mais ou menos assim. Sabe? Funciona mais ou menos assim. O usurpador de função é aquela pessoa que não está investida em um cargo público e pretende praticar um ato, uma conduta de um agente público. É como se você acordasse hoje bem irritado com o seu vizinho, que para o carro dele ali, sempre mal estacionado perto do portão da garagem. Todo dia você tem que fazer uma manobra para sair da garagem. Você vai lá e veste uma roupa de policial, faz uma anotação e coloca uma multa no para-brisa do carro do vizinho. Te pergunto, aquele papelzinho que você escreveu gera algum efeito perante os órgãos de trânsito? E aí? Não gera nenhum efeito perante os... Aquele ato ali, aquela multa que você escreveu, é uma multa? Não, gente, é um ato inexistente, que foi praticado por uma pessoa que não é investida em um cargo público. Isso que é usurpador de função. Quando alguém que não está investido em um cargo público pretende praticar uma conduta de um agente público, beleza? Primeiro vício, né, um vício do elemento competência. Se acontece uma situação desse tipo, estamos diante de um ato que não vai ter nenhum tipo de efeito jurídico, ok? Segundo vício, excesso de poder. Excesso de poder é quando o agente pratica uma conduta que ele não tem poder para praticar. Você assumiu o cargo de policial aí, mas em uma determinada situação você resolveu revolucionar e começou a tomar algumas medidas que são de competência do delegado. Você pode fazer isso? Não. Se você, porventura, excedeu o seu poder, praticou um ato que você não tem competência para praticar, esse ato está viciado. É um ato que tem um vício de legalidade, tá bom? Um ato viciado. Ok, calma que eu vou falar essa questão de convalidação dos vícios. E por fim, gente, funcionário de fato. Funcionário de fato eu tenho certeza que vai cair. Vai cair. Funcionário de fato é aquela pessoa que está atuando na máquina pública com aparência de legalidade, né? Aparência de legalidade, está trabalhando, poxa, mas há um vício na investidura daquela pessoa. Existe um vício na sua investidura. Como assim? Digamos que você é servidor público, está trabalhando há anos na máquina pública,
Está trabalhando há anos e agora chegou a hora de se aposentar. Você fez o pedido pela aposentadoria, né? Você cumpriu todos os requisitos e o órgão no qual você trabalha falou, pode aposentar. Só que o ato de concessão inicial de aposentadoria é um ato que depende de uma outra manifestação de vontade. É um ato complexo. Por quê? Além do órgão no qual você trabalha falar pode aposentar, o Tribunal de Contas também tem que falar pode aposentar. Somente com a conjunção, né, das duas manifestações de vontade é que você vai estar aposentado. Beleza. Aí digamos então que você fez esse pedido, o órgão no qual você trabalha falou, ok, pode aposentar. E você ficou aguardando a manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Continuou trabalhando. Nesse tempo você conduziu um processo licitatório, você respondeu um recurso administrativo, continuou trabalhando. Mas acredita, o Tribunal de Contas já havia se manifestado pela sua aposentadoria. Você estava trabalhando com aparência de legalidade, mas estava de fato aposentado. Já estava aposentado. E aí, prof, todos os atos que eu pratiquei durante esse período, que eu já estava aposentado sem saber, eles vão ser anulados? Porque todos eles têm um vício no elemento competência. Todos esses atos serão anulados, prof. Como é que fica essa questão? Pessoal, quando a gente fala de ato que tem algum tipo de ilegalidade, nós sabemos que a administração pública só pode atuar em conformidade com a lei. Se porventura ela edita um ato em desconformidade com a lei, gente, aquele ato deve ser anulado. E a anulação gera efeitos ex tunc. T de tunc é T de testa. Quando você bate na sua testa, sua cabeça vai lá para trás. Não é verdade? Ex tunc que retroagem para o passado, apagando aquele ato, como se ele nunca tivesse existido. Beleza, isso em regra. Entretanto, existem duas situações em que a administração pública, ao invés de anular o ato, ela vai corrigir o vício. Ela vai corrigir. Prof, é tão difícil, é tanta coisa que eu tenho que lembrar para a hora da prova. Como é que eu vou lembrar disso? Lembra que para corrigir prova, para corrigir um material, é preciso ter foco. FO de forma, CO de competência. Vícios relativos, vícios que não são graves, nos elementos forma e competência, são passíveis de convalidação. Por quê, prof? Porque essa pessoa estava aposentada, mas enquanto agente público ela estava lá, poxa, com a boa fé dela, ela achou que não estava aposentada, ela estava trabalhando com aparência de legalidade. Quando o agente público está trabalhando, ele está atuando em nome de quê? Em nome daquela pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, pare e pensa comigo. Se aquela pessoa está trabalhando em nome da pessoa jurídica na qual ela está inserida, quem vai responder pelas condutas dela é a pessoa jurídica na qual ela está trabalhando. Digamos que ela estava trabalhando no INSS. Então, é o INSS que está editando aquelas medidas. Então, em virtude de tudo isso, ao invés do Estado anular aqueles atos praticados por essa pessoa, ele vai convalidar. Todos os atos estão o quê? Viciados. Ela não tinha competência para estar ali mais, ela já estava aposentada. Mas ao invés de a gente anular todos eles, prejudicar tantos cidadãos que foram beneficiados por aquelas medidas, né? Ao invés de fazer isso, vamos corrigir o vício no elemento competência, né? No elemento competência de cada um desses atos. Que bom que vocês gostaram, gente. Esses materiais, não existe nada igual. Eu sou suspeita para falar. Mas eu sou suspeita, né, gente? Mas é maravilhoso. O melhor material do país, o que mais aprova no país. Ontem a minha aluna, eu tô dando mentoria, né, gente? E uma aluna que me acompanha desde o ano passado, ela falou assim, professora, o que te falta é divulgação, porque as pessoas que entrassem em contato com esse material iria mudar a vida, né? Ele realmente muda a vida. Vocês conseguem fazer, inclusive, o download, viu, desse capítulo de atos administrativos acessando a minha bio até o final da live. Vocês conseguem fazer o download desse capítulo. Gente, essa matéria é ensinada em qualquer material em 100 páginas. Os professores vão dar 12 horas aula de videoaula. Você vai perder muito tempo e da forma como eu ensino, você vai conseguir, com poucas páginas, olha, da página 82 até a página 100, com 18 páginas, toda a matéria, uma videoaula só.
para você fazer mais com menos. Eu quero que você fique mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, né? Você lê a cada página e já aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Eu quero que você fique mais tempo resolvendo questão do que assistindo muita videoaula que você vai esquecer, do que lendo milhares de páginas de PDF estratégico, que não tem nada de estratégico, é para você ficar ali consumindo aquele material eternamente. Então, gente, eu quero que você alcance. E é por isso que eu desenvolvi um material para que você consiga resolver mais questões em menos tempo, acertar mais questões em menos tempo, ficar na etapa de resolver questão para você fixar aquele conteúdo. Então, acabou de ler essa página. Tem parte em vermelho que responde a 300 questões, tem parte em verde que responde a 100 questões. Antes de passar para a próxima página, você aproxima o celular do QR Code de questões e já responde as questões que tratam sobre o conteúdo daquela página. Não existe questão de prova dos últimos 11 anos que não seja respondida pelo meu livro, de nível médio e de nível superior. Se você achar uma questão que não é respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. R$1.000. Eu falo isso em todas as minhas lives. Há 6 anos. R$1.000 para quem achar uma única questão que não seja respondida pelo conteúdo do livro. R$1.000. Vamos ver se alguém vai achar. Não existe. Então, para que estudar com material maior, se eu tenho um material totalmente voltado para o objetivo, né? Em menos páginas, menos tempo, você consegue esgotar a matéria. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca esgotou o conteúdo que o cursinho ofereceu. Nunca. Me fala aí, eu já esgotei. Eu assisti todas as videoaulas e li todos os PDFs dos cursinhos que eu comprei. Escreve aqui pra mim, aqui embaixo. Quem já, né? Eu duvido que tem alguém aqui que conseguiu, porque é muito material, gente, é uma linha de produção. Vou fazer muito material, vou jogar muito material na cabeça desse aluno, serve para tudo quanto é concurso, não é nada direcionado, ele nunca vai terminar. Então a gente vê algumas pessoas passando, a gente acha, poxa, isso aí vai funcionar pra mim. Funciona, é claro, tem muita aula boa, tem muito professor bom, mas funciona para aquela pessoa que fica 10 horas estudando. Não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas trabalha, a maioria das pessoas tem outros compromissos. Então ela compra um cursinho que atola ela de videoaula, ela fica assistindo videoaula, não lembra do que estudou, ela acha que ela é burra, ela acha que ela não consegue, ela acha que está perdendo tempo, ela acha que é culpa dela, mas na verdade é culpa daquele material, do que ela escolheu, porque ela não fica, é impossível ela resolver a questão, não sobra tempo, é impossível, correto? Ninguém, olha só, ninguém me falou até agora que eu consegui esgotar o conteúdo que eu comprei. Me fala aí, quem viu todas as videoaulas, leu os PDFs do cursinho que comprou? Ninguém! Gente, isso é tão louco. Eu acho isso tão louco. Por isso que eu ofereço uma técnica e as pessoas acham, o que ela tá falando? Será que eu confio? Olha os depoimentos dos aprovados, gente. Eu tô no mercado há 6 anos, ninguém nunca me copiou. Olha os exemplos dos aprovados. Dá uma olhadinha nos depoimentos, sabe? Todas as questões de prova estão aqui. Então, quando eu falo que você vai esgotar uma matéria em 7 dias, é o que eu estou falando, acontece de verdade. Parece absurdo, porque todos os cursinhos, poxa, me oferecem tanta coisa que eu só conseguiria terminar, eu só conseguiria terminar depois de 2 meses estudando. Cada disciplina eu demoro 1 mês, 2. O que essa mulher tá falando parece absurdo, mas, gente, por isso que eu criei algo que realmente muda vidas. Que bom! Material excelente, toda matéria compactada, objetiva, fixação. Gente, é porque assim, muita gente não conhece. Então eu queria que vocês fizessem agora um exercício. Vai agora no link da minha bio e faça o download gratuito de um capítulo do material, tá bom? De um capítulo, é esse capítulo de Atos. Estuda ele durante alguns minutos. Você já vai ver a diferença na sua vida. Você nem vai acreditar. E ele é cheio de... Você não vai acreditar. Assim, a gente faz um monte de coisa na vida, né? A gente reclama, a gente faz um monte de coisa. Não perca o seu tempo. Agora, faça o download gratuito. Agora. E vê se eu tô falando a verdade.
Vê se eu não sou uma mentirosa. Agora, entra lá, faça o download gratuito e me conta aqui. Prof, como é que eu posso adquirir esse material? Amanhã temos uma grandíssima surpresa para quem tá nos grupos, tá bom? Gente, essa live ela ficou um pouco maior, acabei voltando para um assunto, fui para outro assunto. Amanhã eu vou terminar esse conteúdo. A gente já falou do elemento competência. Combinado? Eu volto. E para quem não tá inscrito, a gente vai fazer um grande aulão especial no qual eu vou mostrar uma funcionalidade que vai mudar a vida de todo. Se a gente tem, parece que 12 milhões de pessoas fazem concurso por ano aqui no Brasil. Eu vou mudar a vida dessas pessoas. Vocês vão falar, quem que é ela? Ela não é o cursinho que gasta milhões com publicidade. Quem é ela pra falar isso? Ai, gente, testa o meu material. Testa um pouquinho. Testa, por favor, tá bom? Beijo grande, eu volto amanhã. Volto amanhã pra conversar com vocês. E vamos que vamos. Tchau, tchau, gente.